História de Nossa Senhora de La Salette. Há muito tempo atrás, no dia 19 de setembro de 1846, duas crianças, assim como eu e você, tiveram um encontro especial com Maria, mamãe de Jesus e nossa. As crianças eram Melanie e Maximino, que pastoreavam as ovelhas na região de Salette, na França. Nessa aparição, Nossa Senhora estava vestida de camponesa, como as mulheres daquela região. Por isso, recebeu o título de Nossa Senhora de La Salette. As crianças disseram que Nossa Senhora surgiu de dentro de uma luz muito forte, mas que essa luz não as machucava. No primeiro momento, estava sentada com a mão no rosto. Lágrimas desciam de seus olhos sem parar. Em seguida, Nossa Senhora levantou-se e pôs seus braços na posição de braços cruzados, como uma mãe quando quer conversar algo sério com seu filho. Então, a bela senhora começou a transmitir a mensagem para as crianças. Era um apelo à conversão e à mudança de vida. Nossa Senhora chorava porque as pessoas ofendiam muito o coração de Jesus. Juravam usando pelo nome de Jesus. Não iam à missa aos domingos e quando iam era para zombar da religião e já não respeitavam o tempo da quaresma. As crianças disseram que sobre o peito de Nossa Senhora havia um crucifixo luminoso, que do lado esquerdo trazia uma turquesa e do lado direito um martelo. O martelo simboliza os nossos pecados. A cada vez que pecamos, é como se martelássemos um prego na mão de Jesus. E a turquesa simboliza a conversão, como se tirássemos os pregos da mão de Jesus com a turquesa, aliviando seu sofrimento. Nossa Senhora pergunta a Melanie e Maximino: fazem bem suas orações, meus filhos? Eles respondem que não muito. Então ela lhe diz: ah, meus filhos, é preciso fazê-la muito bem à noite e pela manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não pudestes rezar mais. Mas quando pudestes rezar mais, o faça. Nossa Senhora então se retirou, passando por um córregozinho seco. Desse dia em diante, esse córrego nunca mais parou de fluir água. E no dia 21 de setembro, tiveram início as romarias ao local da aparição. E muitos outros milagres foram comprovados. Gostaram de ouvir a história da mãezinha de La Salette? Jesus, te pedimos a graça de sermos como este córrego, que ao ter Maria passado por ele, nunca mais foi seco. Faça-nos fluir constantemente para o teu amor. Amém. Domingo é Dia das Mães e inspirado nessa data, nossa equipe traz hoje a história de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Saiba por que Mônica é considerada a padroeira das mães cristãs. Santo Agostinho nos conta que sua mãe Santa Mônica, além de o gerar para esta vida, gerou muitas vezes para a fé, tantas quantas foram necessárias. Efetivamente, Santa Mônica rezou 32 anos incansavelmente pela conversão de seu filho Agostinho. Ela foi uma presença marcante de mulher, de mãe, de pessoa de fé, corajosa, sempre presente. Uma ocasião, numa conversa com um bispo, depois de lhe contar tudo aquilo que se passava com seu filho, ele disse: minha filha, vá em paz, é impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Nas Confissões, Santo Agostinho narra as páginas mais belas que um filho possa ter escrito sobre a sua mãe. E, entre outras coisas, ele nos diz essa frase que nos marca muito acerca do significado da presença de uma mãe na vida de um filho, da família. Eu bebi o nome de Cristo com o leite de minha mãe, e este nome nunca saiu da minha vida. Assim, nós podemos ver o quanto é importante, uma vez mais, repito, essa presença de fé, de oração, de exemplo.
Então, certamente, uma mãe, quando acende essa luz no coração de um filho, ela nunca, jamais se apagará. Então, confiemos na presença, na graça de Deus, que opera maravilhas na vida das pessoas através da intercessão. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, rogai por nós, por nossos filhos e filhas, por nossas famílias, hoje e sempre. Amém. Nós estamos aqui para contar uma bela história para vocês. Muitas pessoas nos perguntam como começou o movimento de mães que oram pelos filhos. E começou de uma forma simples. A minha filha sentiu desejo no coração de rezar pelos seus filhos e pediu que eu e a minha nora fizéssemos um trio. Mas aí ela encontra com a Aline, que sou amiga da filha da tia Ângela, e comentou com a gente essa necessidade, essa vontade dela. E eu passei essa vontade para nosso outro grupo, que eram 5 meninas, né? Na época 5 mulheres, mas com cabeça de meninas ainda, e espiritualmente meninas, né? E aí começou de uma forma muito gostosa, eu comecei a ligar, tia Ângela falou bem assim, primeiro seria dentro de nossa casa, seria dentro da minha casa, e aí o padre da época falou, não, o bispo, né? Falou, não, nós vamos fazer dentro da igreja, nós precisamos que esse movimento seja feito dentro da igreja, desse grupo, né? Era movimento. Era grupo, né? É. E fomos ligando, a princípio foram 10 meninas, ela falou, se você me conseguir 10, aí nós vamos fazer o grupo. E a gente conseguiu, eu fui ligando, fui afastando, ó, nós vamos fazer um grupo para mães que oram pelos filhos, e foi tudo muito simples, as coisas foram acontecendo, não foi nada planejado, e começou tudo muito pequeno. Nós éramos 10, uma sala pequena dentro da igreja, era um círculo, né, Camila, você lembrou bem, era um círculo pequeno, bem pequenininho, onde a gente levava os nossos anseios de mães, né, mães novas, muito crua dentro da igreja, dentro do evangelho da igreja, dentro do catecismo da igreja. Nós éramos catequizadas, mas nós não éramos evangelizadas. E o grupo começou essa evangelização com a gente, não é, Camila? Pois é, a gente tinha uma fé bem primitiva. Todas nós éramos católicas e tínhamos o hábito de frequentar a igreja, mas a gente, no nosso coração, a gente não alcançava todas as maravilhas que Deus poderia fazer na nossa vida. Tudo que Ele tinha guardado pra gente. E nós éramos imaturas naquela ação de interceder pelos nossos filhos. Muitas vezes nós pensávamos, nosso filho está doente, vamos levar em alguém para rezar. Nós desconhecíamos a grande capacidade, a grande autoridade que a mãe tem. E quem confere essa autoridade? É o próprio Espírito Santo. E nós não sabíamos isso. Então, naquele início, nós estávamos todas em igual situação. Nós nos reuníamos num círculo e esse círculo ele foi crescendo. O grupo começou em março de 2011 e eu me lembro que no final de 2011 a tia Ângela propôs que nós escrevêssemos uma carta dizendo assim o que aquele grupo tinha significado para nós naquele ano. Eu lembro que poucas pessoas levaram bilhetes. Eu escrevi uma carta frente e verso, porque eu tinha tanta coisa para escrever, e eu lembro que eu comecei assim, o título da minha carta era Feliz Ano de 2011, porque aquele ano para mim, eu ainda confesso que eu não vislumbrava tudo que ele viria a ser. E hoje, 7 anos depois, eu ainda não vislumbro, porque eu estou vendo um plano de Deus tão amplo, que eu acho que ainda tem muito por vir. Mas ali, de alguma forma, Deus já falava no meu coração. Começou a transformação. Começou a transformação, começou a restauração de todas nós. E nós não sabíamos que aquele pequeno grupo viria a ser um grande movimento. E a semente que Deus usou foi um livro que o Eto da Canção Nova me suscitou a escrever, e onde nós coletamos tudo o que tinha acontecido durante aqueles anos, os testemunhos. Elas não gostam, mas eu quero deixar registrado, que eu chamo elas de Barbie, tá? Então elas ficam bravas comigo, mas na verdade eram mulheres bonitas, bem-sucedidas, mas que não tinham um bom direcionamento
para os seus filhos. Espiritual. E hoje eu vejo que o grande ganho do movimento, porque essas meninas viraram mulheres de fé, que podem estar escritas na Bíblia, contando a história como a gente vê Ruth, Raabe, Maria Madalena, Débora, mulheres que mudaram a sua vida e mudaram a vida da sua família. A partir desse livro foi feito um lançamento no Centro de Convenções e o Dunga profetizou naquele momento ali, tinham 2.000 mulheres, e ele profetizou, ele falava: Dom Luiz, daqui do Espírito Santo está saindo um movimento. Nós nem sabíamos o que era movimento, né, meninas? Nós éramos um grupo, inclusive o nosso grande impasse como grupo, quando a gente percebeu que estava crescendo, foi quando na sala não cabia mais um círculo. Nós tivemos que posicionar as cadeiras como um auditório, viradas para frente. Isso rendeu várias reuniões, justamente porque todo aquele processo era muito novo pra gente. Agora, uma coisa que foi muito legal, que é o nosso tripé do movimento, né? A obediência, é o grande, eu falo que ela está na frente, né? E com essa obediência, muitas vezes a gente quis dividir o grupo. Muitas vezes a gente falava assim: não, então vamos dividir as pessoas mais velhas e as mais novas, porque as mães mais novas têm os mesmos problemas, os mesmos anseios. E vinha em oração. Reino dividido, reino destruído. E na oração, tia Ângela, muito sábia, porque ela já tinha uma caminhada maior que a gente na época, não vamos dividir. Então, o que eu acho mais lindo do movimento é toda a obediência que nós aprendemos a ter. Porque eu falo que a mãe, que é muito autoritária, toda vez que você vê uma líder de movimento, nós temos a gente é meio que impetuosa, a gente faz, meio que pensou, realizou, né, Camila? E nesse momento a gente sempre vamos ver na oração o que Deus quer de nós. E a obediência, tirando sempre uma palavra na hora dos conflitos e confusões, no meio de oração, sempre pedindo sobre nossa oração, a gente conseguiu ter a decisão certa, né? Padre Anderson foi designado por Dom Luiz para ser o orientador espiritual. Nesse momento, nós começamos a instrumentalizar, a criar manuais, tudo, mas o sentimento nosso é que nós estamos sempre atrasadas, porque enquanto nós dormimos, surgem grupos. E hoje nós estamos espalhados no Brasil praticamente todo, nos Estados Unidos, Hong Kong e em breve em Portugal, Dubai e na África também. Então, nos Estados Unidos também já está na língua americana, já tem grupos portugueses se mobilizando, ou seja, começou num grupo de fundadoras, meninas, onde Deus usou de pessoas que só tinham o coração aberto para fazer uma grande obra, que é o que nós estamos vendo hoje. E hoje, ainda do tripé do movimento, a gente tem a unidade, que é o que nos dá a possibilidade de manter esse grupo de pé. Porque sem unidade, né, a gente não teria conseguido. Sem unidade, sem respeito. A exemplo da Bíblia, assim como os discípulos, a diversidade, cada uma com seu dom, todas se respeitam, todas agregam, todas trabalham juntas e sempre crendo que isso, o dom não é nosso, é de Deus. Sem vaidade, né? Sem vaidade em relação a essa parte espiritual. Eu brinco que eu falo muito assim: eu não sou, eu estou coordenadora, né? Então, o que eu acho mais legal no movimento, o tripé é muito, eu falo que é um plano muito grande de Deus, esse movimento, não é nosso. E cada vez que a gente convive e vê esse movimento crescendo do jeito que cresce, você vê que realmente não é um plano meu, não foi um plano da Vanessa, nós somos instrumentos usados para que esse movimento pudesse acontecer. E ele foi muito correto, porque quando ele usou a mãe, qual é a mãe que não ora pelo filho? Qual é a mãe que vai falar assim: eu não vou querer reestruturar, trazer de volta a minha família, o amor, o carinho, o respeito para dentro da minha família de volta? E durante, você vê as restaurações familiares acontecendo, e eu acho que isso vai mudar a nossa sociedade. Todo mundo fala tanto dessa mudança de comportamento, essa mudança social, e através da oração de uma mãe, eu acho que esse comportamento social vai ser todo mudado. E a gente já tem visto isso. Por quê? Porque nós tivemos os maridos fazendo a crisma, né?
Foram mais de 62 pessoas participaram dessa crisma e eles vieram por causa da mudança das esposas. Os filhos que antes apenas passavam pela catequese e iam embora, hoje eles têm a opção de ter a mãe como catequista. Eu acho isso um grande ganho dentro do movimento. E uma outra coisa que eu gosto muito no movimento, nós não somos fechadas no próprio movimento. Do movimento de mães tem saído pessoas para a catequese, para o encontro de casais, para a liturgia, ou seja, nós estamos ajudando a igreja a formar novas lideranças. Isso, e eu me lembro bem que, como eu disse aqui, como nós dissemos, nós éramos imaturas, né? E nesse início, a própria igreja, algumas partes da igreja olhavam para nós, assim, de certa forma, como neoconvertidas. Sim. Sim, né? Várias barbas, como a tia Ângela falou aqui, chegando na igreja. E aos poucos, isso que era visto até com alguma desconfiança, com algum descaso, as pessoas... Preconceito, as pessoas não acreditavam que isso fosse à frente. E hoje é tão bonito que às vezes as mesmas pessoas que estiveram falando, hoje elas estão conosco. E elas contam delas próprias falando, dando risada. Então, a igreja é para todos. Inclusive, se uma pessoa for Barbie, se uma pessoa for mendigo, se uma pessoa for... Independente do que ela seja, importa o que ela traz no coração. Então, a gente quer a nossa igreja, mas com um modo diferente. Um modo que acolha todos, que não tem estigmas. E se você quiser abrir um grupo de mães, basta você entrar em contato conosco, pedir autorização do seu padre e fazer parte desse grande exército que, com o joelho no chão, tem restaurado muitas famílias e trazido para a igreja pessoas com uma visão nova, mas acima de tudo, nós estamos vivenciando, e é isso que eu queria te convidar, a vivenciar Atos dos Apóstolos. Nós estamos vendo, assim como a igreja foi formada, nós estamos vivendo toda a formação de um movimento. Venha fazer parte disso. Venha sim, e venha conhecer a tia Ângela, essa que nos adotou e nos levou para junto dela para esse movimento. Venha ser filho dela também e mães que oram pelos filhos. Isso. Filho espiritual. Seja uma mãe que ora. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço. E não é só nossa, é de todos. E pode ser de vocês também. Nós estamos aqui com um grupo de mães e a gente está querendo fazer um convite para que vocês venham fazer parte do grupo de mães que oram pelos filhos, que vocês tenham essa bênção também de poder estar com a gente, com a tia Ângela agora representando o movimento, mas que cada uma de vocês seja essa mãe espiritual. Venha participar desse abraço. Oba! Tá bom. O chamado. Rosa. Ao ler o livro, percebi a importância de estar reunida com outras mães, pois considerava o grupo importante, porque já rezamos pelos filhos. Pedi ajuda a Nossa Senhora para nos capacitar. Juntas temos mais força e uma ajuda a outra, orando uma pela outra. O chamado de Meliane. Quando recebi o convite da Rosa, eu me senti agraciada e muito lisonjeada. A princípio, achava que não ia dar conta, pois é um compromisso que não pode faltar. Tem que estar sempre presente. Como eu já fazia parte de outros grupos de oração e tenho outros compromissos, na minha percepção não era possível dar conta deste grupo. Vindo a falar para Rosa que ela poderia contar comigo para ser intermediária. Na minha visão, o que eu poderia ajudar era só nisso, pois não queria me comprometer. Até que em 2019, no mês de maio,
O nosso pároco, Padre Nery, comentou na missa a importância da criação de um grupo de mães que oram pelos filhos. Daí senti que era o Espírito Santo que estava me conduzindo para junto da Rosa e assim poder ajudar outras mães. O que fez você convidar a Maria do Espírito Santo e a Fabrícia? Conhecia há pouco tempo a Maria do Espírito Santo. Vi ela fazendo uma acolhida na igrejinha e naquele momento Deus tocou meu coração para chamá-la. O convite à Fabrícia surgiu quando presenciei seu testemunho no texto das mulheres sobre sua fé mariana. Naquele momento o Espírito Santo também me tocou, vindo a chamá-la. Maria do Espírito Santo. Em meados de maio de 2019, Meliane me convidou para fazer parte do grupo que estava se iniciando, Mães que Oram pelos Filhos. De imediato aceitei. Ofereci minha casa e o que precisasse para que os encontros acontecessem. Eu não sabia que os encontros eram na igreja. Não conhecia o movimento. Depois é que fiquei sabendo que esses encontros não poderiam ser nas casas e sim na igreja, diante do Santíssimo. Fiquei encantada pelo convite, pois não existe outra pessoa que não queira o melhor para o filho do que uma mãe e um pai. É maravilhoso fazer parte deste grupo. Saber que de alguma forma a gente pode ajudar outras mães com nossas orações, com um pouquinho da nossa sabedoria, espiritualidade e um pouquinho do nosso sentimento com a luz do Espírito Santo. Chamado de Fabrícia. No mês de maio, nas missas celebradas nos bairros com o Padre Nery, o mesmo falava no final da missa da importância e da necessidade de ter um grupo de mães que oram pelos filhos. Essas palavras me tocaram profundamente, percebendo a necessidade deste grupo, de como ele poderia me ajudar, como também outras mães. Foi a partir desta visão que comecei a interceder em oração por este novo grupo, rezando o texto mariano e oferecendo para que este grupo fosse formado. Na época, procurei o padre para saber como se daria o início deste grupo. Ele me relatou que a Meliane já ia iniciar com a Rosa. Cada vez que rezava por este novo grupo, mas sentia a necessidade de continuar intercedendo em um momento de oração. Sentia que eu devia rezar às 3 da manhã, então iniciei as noites que estava em casa, acordando às 3 horas para rezar o rosário. Foi de joelhos, também que senti na oração que deveria rezar, fazer o jejum, quarta e sextas. Esses jejuns foram feitos por 2 semanas, toda quarta e sextas-feiras, de pão e água. E sempre que rezava, pedia a Nossa Senhora que este grupo fosse formado por filhas escolhidas por ele, por ela, que o Espírito Santo iluminasse Rosa e Meliane, pois já eram as coordenadoras já formadas, e quando estava rezando, o que eu mais queria é que o grupo existisse para que eu participasse como mãe orante. Não imaginava que receberia o convite para ser uma mãe formadora. No dia 1º de junho, ao terminar as 1000 Ave-Marias, Meliane me fez o convite, contando uma breve história da Rosa, do desejo de formar o grupo, e eu me emocionei. Não sabia nem o que falar, senti uma emoção muito grande e inexplicável. Aceitei de imediato. Como iniciou o movimento Mãe que Oram pelos Filhos na cidade de Cariré, Ceará? Começou de uma forma simples, quando Rosa Torquato, no ano de 2017, leu o livro Ser Mulher à Luz da Bíblia, de Ângela Abidou. No final do livro, a autora relatava o referido movimento. Rosa sentiu-se tocada pelo Espírito Santo para criar este mesmo grupo de oração em sua cidade. Como não se faz nada sozinho, a mesma convidou a Meliane, por ser uma mulher muito católica, que poderia ajudá-la.
sendo intermediária, fazendo a ponte entre Padre Nery e Rosa, para apresentar o projeto do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Rosa foi surpreendida pela resposta de Meliane, pois naquele momento Meliane não aceitou o convite, relatando que fazia parte de outros grupos de oração e que não teria disponibilidade para assumir este novo grupo. Rosa convidou outras pessoas, como amigas e colegas, porém também não aceitaram o convite. Então Rosa deu uma pausa nesta ideia, deixando posteriormente este desejo da criação do grupo. No início do ano de 2019, Rosa encontrou com uma senhora que fazia parte do movimento no distrito de Amanaiara. A mesma contou como funcionava e passou o contato da coordenadora estadual. Em maio daquele mesmo ano, Meliane foi tocada pelo Espírito Santo. Mencionou para Rosa que o nosso pároco, Padre Nery, enfatizou na missa que fosse criado o grupo de oração de mães que oram pelos filhos. Oi meninas, a paz, sou Eurides, coordenadora diocesana, e venho aqui parabenizar esse grupo tão especial pelos 4 anos de implantação. Parabéns Maria do Carmo, sua equipe e todas as mães. Um grande abraço, Deus abençoe todas vocês. Olá mães da paróquia Santo Antônio de Pádua, na cidade de Cariré. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou passando para parabenizar todos vocês, pela fé, pela espiritualidade e por todo o envolvimento no movimento das mães que oram pelos filhos. Parabenizar o grupo, por esses 4 anos de evangelização. E, em especial, a coordenadora Maria do Carmo, que tanto se empenha para que o movimento realmente cresça e caminhe aí na comunidade. Então, gente, eu desejo a todos muitas felicidades, que Nossa Senhora da Salete, Santa Mônica, esteja conduzindo vocês nesse pastoreio tão verdadeiro e tão cheio de fé. Que Nossa Senhora da Salete seja realmente o exemplo de Santa Mônica também, o exemplo de mãe, como diz Santo Agostinho, a oração de uma mãe não perece. O filho de tantas lágrimas não pode perecer a oração de uma mãe. Então, que nós, unidas nessa oração, nós possamos realmente restaurar nossas famílias e os nossos filhos. Então, nós de joelhos, filhos de pé. Parabéns, parabéns e parabéns para o Santo Antônio de Pádua, no grupo na cidade de Cariré. Deus abençoe a cada um de vocês e mais uma vez, parabéns. Beijos e abraço a todas. Parabéns Maria do Carmo, Diocese de Sobral, Paróquia Santo Antônio de Pádua, no Cariré. Parabéns pelos 4 anos de aniversário aí. Sou Ângela Ábido, mandando um grande abraço para você.